Jaider Esbel é um índio macuxi da Amazônia. É geógrafo especialista, escritor e artista plástico. Ganhador do Prêmio Pipa, leva sua aldeia ao mundo em forma de arte. O artista fala em suas obras sobre uma Amazônia atual, viva e agonizante. E é com ele que o SET conversa hoje. Minha história com a arte, com a literatura, ela vem desde a minha infância, né? O meu avô me contava os mitos e as lendas, ele era analfabeto, obviamente, e eu ficava muito impressionado com as histórias que ele me contava e quis também ser um pouco parecido com ele, um contador de história, falar para as pessoas aquele mundo fantástico dos mitos e das lendas. Eu tive a oportunidade de estudar, busquei estudar, minha família me colocou para estudar, para eu construir essa estrutura para fazer esse trabalho com a arte, com a literatura. Como venho de uma origem humilde, não tendo condição, fui estudar, procurar trabalhar. E nisso eu mudo da comunidade para a cidade aos 18 anos, já com ensino médio. Estudei na vila próxima à aldeia e fui fazer concurso público para criar uma estrutura, né? Fui funcionário federal por 16 anos, trabalhando na Eletrobras, também como parte desse planejamento da minha vida para me tornar artista. Em 2010 eu inscrevo um edital da Funarte de criação literária e recebo aí o primeiro prêmio com a arte, né? E a partir daí, 2010, eu começo a intensificar a minha produção, já entrando para a área da pintura, das artes visuais, das artes plásticas. Apesar de ser um índio macuxi e carregar muito da cultura da sua tribo em suas obras, sua arte não se limita apenas a isso. A minha arte é indígena contemporânea porque eu sou indígena, uso as referências ancestrais, mitológicas, espirituais para dar um embasamento no meu trabalho, que é um trabalho contemporâneo que se complementa aí com as múltiplas referências que eu tenho alcançado durante toda essa minha vida de cidadão, de caminhante, de viajante também. Então eu sou fruto de várias misturas. A minha base é a minha cultura macuxi, mas eu trabalho a arte contemporânea de um modo geral. A minha arte ela não chega a ser uma arte abstrata, né? Ela é sempre uma arte referencial, ela é carregada de elementos que, se você tiver tempo e interesse, você vai chegar à origem dos fatos, ou então o mais próximo possível da origem das informações. Então ela é carregada desses elementos que trazem aí um pouco de grafismo, uma pegada rupestre, primitiva na arte, mas ela é contemporânea e ela também trabalha essas linguagens de outras mídias, né? Tanto na questão da literatura como ilustrar um mito, por exemplo. Você faz uma cena do mito e aquela cena ela lhe remete a uma história maior e mais complexa. Então a minha arte ela é um ponto de conexão para a cultura maior. Ela tem uma função de despertar o interesse das pessoas em perguntar o porquê daquele desenho. E aí eu preciso explicar através de vídeos, através de escritas, qual é a conexão que se faz nessa relação, né? Então é uma arte que ela precisa sempre de um complemento, digamos assim. A cultura indígena é importante e ter um artista índio divulgando essa cultura para o mundo em forma de arte é algo inovador. Eu acho que a função maior hoje da arte indígena contemporânea, é desmistificar muitas coisas que são construídas ao longo de 500 anos de uma forma pejorativa. Então, muito que se conhece dos índios no Brasil foram feitos ou foram falados ou publicados por estudiosos não indígenas, antropólogos, jornalistas, missionários, que têm uma ideia do que seja a vida do indígena dentro da sua experiência de vivência com os índios, mas essa projeção mundial que os índios estão dando para si próprio agora com essas ferramentas novas da tecnologia, das habilidades, da escrita, da literatura, é o que tem exatamente de novo dentro da ciência, do campo da ciência, né? Então, muito do que foi escrito, os indígenas estão lendo, estão tendo acesso e não estão concordando da forma que foram colocadas, e aí isso pressupõe mexer com a ciência, fazer uma reescrita dessa história
questionando muita coisa e comprovando por A mais B, dentro da perspectiva do olhar indígena contemporâneo, a sua própria história, né? De uma certa forma, impacta diretamente na ciência, porque a ciência se vê confrontada dentro da sua forma de afirmar as coisas. Isso é fantástico, né? Não seria uma forma de criar atrito com a ciência, mas de usar essa base que a própria ciência construiu junto com a gente para melhorar, digamos assim, com informações mais reais, mais próximas do que seja uma informação original, digamos assim. Então, é exatamente isso que tem de novo no mundo, né? Embora os índios estejam pintando com técnicas europeias, com tintas japonesas ou com mídias digitais, eu não vejo isso como problema nenhum se a gente estudar e analisar o conteúdo disso. Tiramos as formas de se expressar e vemos o conteúdo dessa expressão, o que ela diz, o que ela tem para somar com essa nova perspectiva do Brasil em identificar-se mais, deixar mais essa dependência de uma visão europeia, de uma referência europeia, para se enraizar dentro do seu próprio território, e isso inevitavelmente passa pelos indígenas, e eles estão muitos sempre estiveram disponíveis, né? Nunca tinham sido convidados para esse diálogo. Agora a gente está meio que se impondo de uma certa forma, e isso criando uma necessidade da estrutura de país chamar os indígenas para conversar, para ouvir, para saber o que tem de interessante nessa relação ancestral com a natureza, né? Agora, com essa demanda toda por um meio ambiente equilibrado, os institutos, as organizações, a ciência mesmo, enxerga nos indígenas e quer saber como é que eles conseguiram avançar no tempo com tanto equilíbrio em relação ao meio ambiente. Então, eu acredito que esteja nesse diálogo, essas oportunidades. O artista está rodando o país com a exposição It Was Amazon, uma coleção de 16 obras que retratam as múltiplas dimensões da Pan-Amazônia nos contextos locais e globais. A exposição It Was Amazon, ela é de uma certa forma questionada também por causa do nome, né? A nossa relação enquanto país é de olhar sempre para dentro, de protecionismo. Então as pessoas me perguntam um pouco indignadas, incomodadas, por que o nome da exposição é em inglês, e aí eu digo que é exatamente para tentar falar a língua mais universal que nós temos hoje, que é o inglês, né? A arte, ela não tem limites. Eu não posso, enquanto artista, pensar numa arte limitadora, numa arte que cerceia, mas essa arte ela tem que ser aberta e tem que buscar se conectar com a grande linguagem, né? Então, Era Uma Vez Amazônia, que é a tradução da It Was, ela vem trazendo 16 obras também, reforçando esses impactos que eu falei nesse curso nos Estados Unidos de uma forma mais ilustrativa, né? São obras em preto e branco que ela vem contrastar até com a própria ideia de Amazônia, de um verde colorido, exuberante. Ela vem mostrando esse trabalho em preto e branco, fazendo uma fotografia de uma Amazônia que é muito pouco mostrada, ou quando é mostrada, ela rapidamente é também excluída do grande eixo da mídia. Essa exposição ela vem, de uma certa forma, marcar muito fortemente. As imagens são fortes, são visualmente fortes, impactantes nesse sentido, marcar esse momento que a gente está vivendo decisivo, né? Ou cuidamos melhor do nosso meio ambiente, ou teremos as gerações muito próximas do futuro muito próximo, realmente comprometidas pela qualidade do meio ambiente, né? Então, se nós formos analisar, nós, seres humanos, somos a cadeia mais frágil nesse processo, e nós somos também os mais danosos para esse desequilíbrio ambiental na Amazônia, né? A exposição ela vem carregada de reflexos, ela é muito óbvia e ela remete a essa autoconsciência, né? De você se ver parte do problema e você também se ver parte da solução. E a solução, eu volto a dizer, pode estar nesse diálogo, né, das nações, das culturas, e especialmente ouvindo as pessoas que mais têm habilidade com o meio ambiente, como atravessar milhões e milhões de anos convivendo com a natureza, com a floresta em equilíbrio, o que será que esse modelo de vida traz para a nossa contemporaneidade. Esse modelo de desenvolvimento de alta tecnologia pode não ser
eficiente como nós achamos que é, mas ele pode ser eficiente se nós conseguirmos alinhar essa alta tecnologia com esses conhecimentos milenares, buscando aí uma mistura e uma receita que pode dar muito certo, sem nos privar da nossa qualidade de vida que nós tanto gostamos e também, de uma certa forma, merecemos, que é o conforto, né, o bem-estar, a alimentação, a saúde e a tecnologia. Mari, mari, manumbai, se manumbai. Mari, mari, manumbai, se manumbai. Oh, mari, mari. Eu gosto muito de uma que mostra as cenas das vacas, né, que é o pasto sendo substituído pelas vacas. E mostra também os discos voadores, né, que faz uma referência a essas manifestações dos objetos voadores não identificados que existem no Brasil como um todo. Aqui no Nordeste temos muito disso também, lá em Roraima também. E também faz uma relação quanto a essa compreensão maior de mundo. Tem coisas no nosso país, no nosso mundo de um modo geral, que foge à nossa mera compreensão. E aí que só tem explicação na subjetividade, na espiritualidade e na existência desses seres que podem estar dividindo conosco essa galáxia, né? essas galáxias. Nós indígenas acreditamos muito nessa transcendência, isso para nós é muito fácil acreditar na existência de outros seres, de seres que não têm exatamente uma forma humana, mas que eles são espirituais. E se você tiver um certo preparo, uma certa disciplina, você consegue captar esses seres que dividem conosco esse palco e nos influenciam diretamente. Desde a infância, Jaider Esbel descobriu que tinha habilidades artísticas e acumulou as informações e lembranças que hoje faz parte do seu processo criativo, que ele utiliza em suas telas e obras literárias. Buriti do campo, que prazer, Igarapé, tão bom te conhecer. Eu não sou artista de academia, né? Eu fiz faculdade, sou geógrafo, eu trabalho com essa visão mais ampla do mundo e dentro das manifestações artísticas eu uso a coloração, contraste, cores, basicamente desenhos simples, aparentemente simples, mas que carregam uma certa complexidade. O meu processo criativo ele é instintivo, digamos assim, né? Ele vem carregado de referências memoriais, referências sensitivas também, que vem com essa genética. Então eu acabo descobrindo por instinto as necessidades de criar. E isso se complementa sempre na complementação do ambiente em que eu estou vivendo, né? Então, por exemplo, eu tive contato, minha família, minha tribo teve contato com as fazendas. Aí, então eu trabalho a questão do gado dentro da perspectiva da cultura. Um animal que veio de fora, que entrou e transformou toda a nossa economia, a nossa visão de mundo, a nossa forma de se integrar no ambiente, de lidar com a terra. Então, eu preciso fazer um caminho reverso da história, né? A história nos trouxe para cá e como a arte pode nos levar a chegar no ponto inicial da nossa referência de caminhada, né? Então, é um caminhar acompanhado, digamos assim, que vem se complementando novamente com outras informações, com a história das outras pessoas, com a história que aparentemente é igual, mas ela tem uma variação, então ela conecta pontos que são conexões soltas para poder criar, né, fazer um mapeamento histórico do processo de avanço de um povo dentro de um plano geográfico, espacial, histórico e cultural também. O Pipa Online é uma categoria do Prêmio Pipa, no qual o artista foi vencedor. O Prêmio Pipa é um prêmio que foi criado em 2010 e, para mim, a minha estreia junto com o Prêmio Pipa foi de ineditismo. Eu não conhecia o prêmio até ter sido indicado para ele, né? Essa indicação ela é fruto dessa visibilidade que o meu trabalho tem alcançado junto com as universidades, com as organizações, com as comunidades indígenas, com essa rede que tem já de apoio e solidariedade à causa indígena. De uma certa forma, a arte, por ser uma atividade midiática, ela transpõe, ela foge dessa rede básica de apoio e alcança níveis estratégicos de mídia, né? Então foi dentro dessa estrutura que o meu nome foi visto, a minha produção, e eu fui indicado como um artista de destaque, né? Também por ter morado fora do país. Eu fiquei 8 meses nos Estados Unidos e isso é interessante para a edição do Prêmio Pipa,
porque basicamente eu acredito que eles devam ter se perguntado como é que nós trabalhamos a arte brasileira e nós não enxergamos o Jair Drisbel ou a Arissana Pataxó ou o outro colega acriano que foi indicado. Então ficava uma coisa meio contrassenso, então nada mais justo e nada mais interessante para o próprio prêmio também, que está buscando evidenciar o Brasil, que se coloque esses artistas nesse circuito, né? O prêmio na internet foi uma surpresa muito positiva, porque de uma certa forma as pessoas estavam livres para votar ou não, e nós tivemos uma votação expressiva. Dentro de vários artistas brasileiros, os dois indígenas se destacaram, e isso reflete um pouco essa necessidade, essa vontade que o Brasil e o brasileiro tem de se conhecer melhor, de se aceitar suas raízes e de buscar esse olhar para dentro e tudo, essa aceitação. E de uma certa forma, quando ele enxerga isso, ele vê que o indígena está colocando o Brasil já numa dimensão, numa perspectiva que a gente sempre buscou e de repente nunca conseguiu, né? Então é algo realmente novo no país, no Brasil. Acredito que agora, com essa contextualização, com as minhas falas, com essas exemplificações todas, eu acredito que tenha muito a colaborar sim, com a identidade do nosso país, com a ciência e com a própria identidade brasileira. Da argila se fez esses vasos sagrados, mosaicos de tinta das pedras pintadas, das asas ligeiras do meu juriti, dos galhos semente, pé de buriti, cabocla pintada.